Fala pessoal, professor Armindo passando na área para trazer um tema sensacional para você hoje. Pois é, você deve estar aí acompanhando que o governo anunciou que agora o selo de inspeção municipal pode ser usado em todo o Brasil para quem produz mel. Professor, o que isso vai representar para mim? Vai ser bom, vai ser ruim? Como é que funciona? Por que o governo quer fazer isso? Explica para mim. Vem comigo nesse vídeo que até o final você vai ver que vai ficar bacana com tudo isso aí que está acontecendo e como que essa mudança aí da regra do selo pode favorecer o seu trabalho, pode favorecer o teu projeto. Vem comigo que vai ser top. Todo mundo aí está acompanhando os noticiários dos últimos dias, onde o governo fez aí a abertura do selo de inspeção municipal para ser usado em todo o Brasil. O Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, fez o anúncio junto com o ministro da Agricultura, onde eles abriram a possibilidade de todo mundo que trabalha com alimentos que não são diretamente perecíveis, é o caso do mel, por exemplo, que não estraga rapidamente, para ele trabalhar com o selo de inspeção municipal em todo o Brasil. Que o sistema de inspeção brasileiro foi criado pelo governo do presidente Lula em 2006. É uma inspeção federal semelhante ao CIF, só que não permite exportação. Ela é usada somente para unificar o sistema de inspeção nacional. De 2006 a 2022, nós tivemos praticamente 300, se eu não me engano o número correto é 306 municípios brasileiros que aderiram ao SISB, quer dizer, um número ainda muito baixo diante dos 5.500 e poucos municípios brasileiros. O presidente já pediu no ano de 2023 para que a gente intensificasse esse sistema. As medidas que nós estamos anunciando hoje, veja que de 2023 e 2024 nós saímos. Para que a gente amplie ainda mais, de 1.500 para 3.000 municípios, que é uma meta que queremos fazer, nós vamos, por um ano, dar os efeitos do SIM para todo o território brasileiro. Então, aqueles produtos que já não correm nenhum risco de precarização sanitária, como foi dito, leite fluido, mel, ovos, a gente, e alguns outros que possam ser sem nenhum risco à qualidade dos alimentos, a gente vai dar o efeito. Então, por um ano, o sistema SIM ser a equivalência do sistema SISB, para que a gente continue também ampliando isso e dando competitividade e oportunidade para os produtos da agricultura familiar brasileira. Professor, mas o que isso significa? Eu não entendi direito. O que é a inspeção municipal? O que é esse selo? Tem outros selos? Eu só falei do CIF. Como é que funciona isso? Bora lá, vamos entender como é que o processo. Bem no final, rapidinho, eu vou te explicar o que é essa ideia do governo e por que é que ele colocou esse selo. Bom, dentro da regra hoje normal que tem vigente no Brasil, nós temos 3 selos de inspeção. Nós temos a inspeção municipal, a inspeção estadual e a inspeção federal. Esses selos, eles são concedidos pela prefeitura, estado, município. Quando a gente tem esse processo desses selos, a gente tem exatamente o quê? O processo do produto apícola que o apicultor beneficia para levar ao consumidor, ele é auditado por um órgão do governo para poder garantir a qualidade daquele produto. E quando você tem esse processo de auditamento executado por um órgão do governo, você tem o famoso selo da inspeção municipal, que é o SIM municipal, ou o selo da inspeção estadual, que é o CIE estadual, ou o selo de inspeção federal, que é o famoso CIF. Todo mundo deve lembrar do CIF, quando a gente era moleque, que eu ia nas compras do supermercado, via ali o pessoal destrinchando ali uma banda de porco, ou então um pernil de um boi, e aí batia aquele carimbão roxo do CIF. Ah, não é? Lembra disso? Que a gente comprava carne, via até um pedaço de carne roxa, a mãe da gente picotava aquele pedaço de carne roxa e jogava fora, porque você não ia comer tinta. Então não podia. Enfim, aquele é o famoso CIF. O CIF ele vale para todos os produtos de origem animal. Carne, ovos, leite, pescado e mel. Ele pode ter o selo do SIM, do CIA e do CIF. O que difere um selo do outro? O que difere um selo do outro? Que o serviço de inspeção municipal é um processo de auditamento feito por um médico veterinário que ele trabalha para aquela prefeitura respectiva e ele vai fazer o auditamento da sua sala de inspeção, da sua sala de beneficiamento do seu mel. Então ele vai auditar dizendo que ali tem qualidade, é uma sala limpa, é uma sala que tem o revestimento adequado, que tem os equipamentos de beneficiamento, que você utiliza ali os processos de boas práticas de fabricação para garantir a qualidade do produto. Esse médico veterinário ele vai auditar e pela prefeitura vai conceder para você o selo de inspeção municipal. Esse selo de inspeção municipal, pela legislação,
ele autoriza você comercializar o teu produto dentro da esfera do seu município. Você não pode comercializar fora. Por exemplo, você tá igual a gente tá aqui em Goiânia. Eu posso pegar o meu produto com selo de inspeção municipal e vender dentro de Goiânia. Mas eu não posso vender dentro de Aparecida de Goiânia, que tá do lado. Não posso vender. Dentro de Senador Canedo. Quem tá em São Paulo não pode vender em Guarulhos. Quem tá em Guarulhos não pode vender em São Paulo. Você tem um selo de inspeção municipal. É do município. O selo de inspeção estadual, ele já é um selo mais abrangente. É quando o apicultor, é quando o produtor, ele já está naquela condição que ele está vendendo todo o produto dele para dentro do município dele e começou a fazer vendas também esporádicas para fora do município dele. Ou seja, a inspeção municipal já não está abrigando mais todo o volume de comercialização que ele está tendo. Então ele está, por exemplo, em Goiânia e está vendendo para Aparecida, está vendendo para Anápolis, está vendendo para Inhumas. Ele está em São Paulo e está vendendo para Guarulhos, está vendendo para Ribeirão Preto, está vendendo lá para Araraquara. Está vendendo lá para Presidente Prudente. Ele está vendendo para outros municípios além do dele. Quando isso começa a acontecer, aquele apicultor, aquele produtor, ele procura a Secretaria de Agricultura do Estado para poder mudar o selo dele de inspeção municipal para estadual. Aí você tem ali o selo de inspeção estadual. Eu tenho vários alunos meus na minha mentoria que já tem um selo estadual, terceirizado inclusive. E aí você tem ainda o selo de inspeção federal. Como é que ele funciona? É aquela empresa, aquele apicultor que está vendendo para dentro do estado dele e começou a vender também para outros estados ou para exportação. Quando ele vai trabalhar para outros estados ou exportação, aí ele já recebe o selo de inspeção federal, porque o selo de inspeção estadual já não abriga mais. Então você tem esses 3 selos. E você tem alguns selos adjacentes. Por exemplo, tem um selo do CISB federal. Ele é um selo que ele tem o mesmo peso do CIF federal, o mesmo peso. Você pode vender em todo o território nacional, mas não pode vender para exportação. Você tem o selo Arte, que é um selo concedido pela inspeção estadual de cada estado, que ele é um processo mais simplificado do serviço de inspeção estadual. Você tem o selo Arte, ou seja, de um produto artesanal, ele é concedido, mas da mesma forma você tem que construir uma sala de mel e fazer todo o processo. O que ocorre dentro desse trâmite todo? Quando você tem um selo de inspeção municipal, você só pode vender na sua cidade. Você não pode vender fora. E é muito comum a pessoa, quando ela começa a produzir, a crescer, ela vender para fora. Ela vai vender além do município dela, ela vai além. E aí ela tem que procurar o outro selo, ele tem que investir caro. Ou seja, ele já investiu na inspeção municipal, agora vai investir caro na estadual, agora vai investir caro na federal. Tá, bacana. O que está mudando com o anúncio feito pelo governo agora? O que está mudando é que o governo federal, através do Ministério da Agricultura, baixou uma norma federal, ou seja, tem um peso acima do estado e acima do município, autorizando quem tem a inspeção municipal, ou seja, aquele produtor que só pode vender dentro do município dele, está autorizando ele vender em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Ou seja, você tem uma sala simples. Com a sua inspeção municipal, você pode vender para todo o Brasil. Como que isso vai funcionar? Isso ainda vai ser regulamentado. Para entender como é que vai ser esse processo, porque às vezes a pessoa está numa salinha que é muito humilde, num município muito pequenininho, lá no interior do Brasil, e ela quer vender para uma outra cidade, para uma capital. E ela tem que ter uma estrutura mínima para poder atender dentro de uma qualidade de beneficiamento para atender aquela população grande daquela outra cidade, daquela capital. Então é importante a pessoa estar tentando e se aguardar como que vai funcionar as regras disso. Tá, professor, isso vai valer eternamente? Não. Essa regra não vai valer eternamente. Essa regra ela vai valer por 1 ano. Professor, mas só 1 ano? Não entendi. Quer dizer que eu tenho selo de inspeção municipal. Eu abro um mercado lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Tenho inspeção municipal aqui no interior do Pará. Abri um ponto de venda lá no Rio de Janeiro. Daqui a 1 ano eu vou ser proibido de colocar produto lá? Pois é, a lei diz que sim. Então ainda não está claro como é que vai funcionar. Quem, por exemplo, agenciou um processo de abertura de ponto em outras cidades, dentro de 1 ano como é que vai ficar? Ele vai perder esses pontos? Ele vai abandonar essa entrega desse mel? Isso ainda vai ser tudo falado, tudo conversado, tudo regulamentado ao longo do ano. Mas vai valer por 1 ano. O que o governo quer com isso? Segundo o governo, o objetivo dele é tentar conter a inflação. Nós vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas na realidade, o que o governo quer mesmo é forçar os municípios a aderir ao regime do CISB federal, que é esse selo que eu falei para você, que ele tem o mesmo peso do CIF federal. Desde que o CISB foi criado, meados ali de 2017, por ocasião da criação do novo RISPOA do Ministério da Agricultura,
O CISB federal, ele é um processo de um selo federal similar ao CIF, só que o processo de registro dele, ele é feito pelo estado ou pelo município. A ideia do CISB é unificar o processo de registro ou na mão da prefeitura ou na mão do estado e colocar a prefeitura ou o estado para fazer o registro federal. Dessa maneira, você está descentralizando das mãos do governo federal e colocando essa responsabilidade na mão do estado e do município. O que ocorre? Esperava-se que passados aí 8 anos, desde a criação do regime do CISB federal, que houvesse uma adesão em massa de municípios logo Brasil afora ao regime do CISB. Ou seja, qual prefeitura que não vai querer receber dinheiro para poder montar um serviço de inspeção federal ainda, outorgando ali o selo de um CISB federal? Toda prefeitura vai querer isso, receber dinheiro do estado. Mas a realidade é que foi o inverso. Prefeituras e estados não aderiram. Esperava-se ao longo de 8 anos que dos quase 6 mil municípios do Brasil, pelo menos 3 mil deles aderissem ao final de 8 anos, aderissem ao regime do CISB. E na realidade, só 10% dos municípios aderiram. Apenas 300 municípios aderiram. Ou seja, apenas 300 prefeituras estabeleceram um processo dela de adesão ao regime do CISB federal. E isso foi ruim, está sendo muito ruim para o governo. Por quê? Porque ele está tendo que fazer um processo de adesão para o CISB federal para determinados produtores, cujos municípios aderiram ao regime, e manter ao mesmo tempo o CIF federal. A ideia do governo é acabar com o CIF. A ideia do governo é acabar com o CIE. A ideia do governo é acabar com o SIM. É acabar com a inspeção municipal, a estadual e a federal. É criar um único regime que é o do CISB. O objetivo é esse. Como não houve uma adesão adequada, uma adesão esperada por parte das prefeituras, então o governo está forçando a barra no sentido do quê? No sentido de cada produtor estabelecer a venda dele e estabelecer a cobrança em cima da prefeitura para que a prefeitura possa estabelecer o regime do CISB. Essa é a única intenção. Falo isso para vocês com 40 anos de experiência. Ah, professor, mas é para conter a inflação, que a inflação está muito alta. Meu amigo, minha amiga, vem cá, venhamos e convenhamos. Vem comigo aqui. Você acha realmente que o melzinho que é vendido lá pelo produtor rural no regime do SIM municipal, ele interfere no peso da inflação todos os meses que está aí, galopando em todas as prefeituras, em todos os supermercados, Brasil afora? Não é o melzinho. Apenas 300 prefeituras fizeram adesão ao regime do CISB, apenas. Do momento que eles estão aí liberando o selo do SIM municipal para ser vendido em todo o Brasil, o objetivo é pegar em torno de 800 apicultores apenas que detêm o selo de inspeção municipal Brasil afora e colocar para vender em todo o Brasil. Sabe o que isso significa em termos de volume de mel colocado no mercado? Isso representa em torno de 200 a 300 toneladas de mel apenas colocadas no Brasil inteiro, 200 a 300 mil quilos. O que é 200 a 300 mil quilos para 220 milhões de brasileiros? Não é nada. Então a entrada do mel do produtor no mercado não vai interferir na inflação, não vai. Ela não tem peso significativo a ponto de fazer cair a inflação, mas ela tem peso significativo para forçar a prefeitura a aderir ao CISB federal. Professor, o que isso vai mudar para mim? Para você que é apicultor, é o momento de você buscar o seu selo a nível de prefeitura. Mas o selo a nível de prefeitura, você também vai ter gasto, tá bom? Não é porque ele está na prefeitura, porque ele é regime de SIM municipal, que ele é barato. Ele é um processo que vai envolver no mínimo um investimento aí de 50 a 80 mil reais. É dinheiro. Continua sendo dinheiro. Continua sendo investimento. Você vai ter que colocar esse dinheiro. Hoje um selo de inspeção municipal, 50 a 80 mil. Um selo de inspeção estadual, em torno de 500 mil. Um selo de inspeção federal, em torno de 2 milhões de reais. É caro os investimentos. Não são investimentos baratos. Se você tem esse valor de 50 a 80 mil, vale a pena você buscar o SIM. Vale a pena você fazer a sua salinha. Vale a pena você cobrar da prefeitura que te dê o número do SIM municipal, que você vai ter autorização para vender em todo o Brasil. Mas, se você não tem esse dinheiro, meu amigo, não mexa com a inspeção municipal. O que você tem que procurar é aquilo que a Escola de Apicultura te orienta todos os dias, que é a busca do seu registro terceirizado. Igual tem aqui o mel, por exemplo, do Sandro Serra, que é lá do apiário Savana da Serra, lá de Salvador, Bahia.
Olha o selo do CIF dele aqui, ó. Esse selo do CIF dele não é próprio dele. É um selo de CIF terceirizado. A marca é dele, Savana da Serra. O selo não. O selo é do entreposto. Esse processo da terceirização do registro é que é a modalidade mais barata e mais rápida para você ter o selo no seu mel. Você vai ter um investimento ali na casa de R$2.000 apenas e ele sai num prazo de 30 a 60 dias. Dentro da minha mentoria Elite Apícola, eu tenho orientado hoje quase 80 alunos meus da Escola de Apicultura com projetos de apicultura para o CIF Federal, onde todos estão terceirizando suas marcas. Vocês estão terceirizando seus registros, gastando pouco, saindo rápido, vendendo mel muito mais rápido e com um selo, venhamos e convenhamos, de muito mais peso mercadológico do que o SIM. Afinal de contas, muitos de vocês nunca ouviram falar em SIM. O SIM é simplesmente aquele SIM. A pessoa me dá uma caneta, sim. Me dá um copo de leite, sim. Me dá alguma coisa, sim. Tô falando é do SIM municipal. Você já ouviu falar? Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca nem ouviram falar. Então a terceirização do registro que a Escola de Apicultura te ensina, que é o CIF Federal, essa sim é que vai fazer a diferença para você. Rápida, barata, burocrática. Por isso que eu trago você para minha mentoria para quê? Para te conduzir ao CIF Federal de maneira muito profícua, muito rápida e muito objetiva. Então não perde esse inteirinho no sentido de quê? De você trazer para o seu dia a dia, trazer para o seu trabalho essa ideia do CIF Federal terceirizado. Não, tá bom. Mas se você tem o seu dinheiro, faz o seu CIF municipal que você não vai ter erro não. A ideia é qual? A ideia é você partir para o registro correto. E aí, você gostou desse conteúdo? Então você já vai deixar teu like agora. Já deixar teu like, já vai compartilhar esse conteúdo com aquele apicultor amigo seu que tá aí comentando com você que não sabe o que é esse negócio de SIM e tudo mais, de CIF Federal, que o governo tá perguntando. Compartilha também o canal e se inscreve com a gente aqui no canal Escola de Apicultura, que aqui você sabe que todo dia eu trago um conteúdo novo para você chegar na superprodução e no superfaturamento com a apicultura. Meu nome é o professor Armindo e nós estamos aqui firme e forte trabalhando todo dia para você. Beijo no coração, beijo na família, até mais, valeu, fui!